Pronto. Ok. Então vamos lá. Eu vou passar para a Letícia e para o Antônio, tá bom, gente? Boa tarde. Boa. É... Adriana, ótimo. Então, a gente vai falar sobre esse autor, né? Uma tragédia americana. Foi escrita em 1925 e eu vou falar um pouquinho sobre o autor da obra. É... Como é que pronuncia? Theodore Dreiser. Tá, enfim. Ele foi nascido em Indiana, nos Estados Unidos mesmo, e ele é filho de pais alemães. O pai dele, ele é um imigrante, e a mãe, ela trabalhava, assim, como se fosse processo de agricultura, se eu não me engano. Isso, do campo, perfeito. É, ele foi jornalista e escritor, né, norte-americano. Ele teve uma vida assim um pouquinho difícil no processo. Ele repetiu assim a faculdade e ele ficou engajando um pouco no meio do jornalístico, né? E ele passou por esse processo assim não tão fácil de aceitação, ele insistiu muito, na verdade. E, então, e nas obras dele, ele busca tratar sobre as injustiças sociais que ele vivenciava, que na época estava sendo vivenciada. E a primeira obra dele foi em 1900, e a segunda, ele passou a escrever o segundo romance 11 anos depois. E aí, a principal obra dele, né, assim, que foi mais, digamos assim, falada e mais engajada, né, que o público gostou e tal, foi esta que a gente está apresentando. E essa obra, ela foi baseada em uma história verídica. Quando eu li sobre isso, eu fiquei assim, ai meu Deus, tá embaçando. Quando eu li sobre isso, eu fiquei, meu Deus, não acredito que aconteceu. Mas sim, aconteceu. E o Antônio ele vai explicar um pouquinho mais. Não vou entrar muito em detalhe para não fugir um pouco do assunto dele, ele ficar sem como explicar o que ele conseguiu compreender. Mas, basicamente, esse trabalho que ele fez de uma tragédia americana, ela foi baseada num caso real, que foi o assassinato, né? Eu não sei falar o nome do personagem. Tá no, eu botei? Ah, botei. Pois é. Eu falei que o romance, né, foi de maior sucesso, que foi esse, uma tragédia americana, 1925. E o escritor, ele se baseou no caso real, tá aí o nome. E é, essa, esse caso, né, foi um assassinato da Grace Brown, que ele passou a agredir, eu acho que é o homem, né, ele passou a agredir com uma raquete, né, de tênis e lançou a moça, né, a Grace, né, em do barco. E aí ele cometeu esse assassinato. Então, aconteceu no lago Big Moose em julho de 1906. Esse acontecido. E aí, com o passar do tempo, né, ele se baseou nessa história, nessa tragédia aí. E aí ele fez a tragédia dele, assim, um pouco semelhante, né, com essa. E ao longo da vida, ele envolveu-se em muitas polêmicas, na verdade, muitas campanhas contra as injustiças sociais. E aí ele chegou a ser um pouco perseguido pelo FBI, e enfim, foi um conflito, né, que ele teve com esses órgãos. E aí o FBI declarou que ele estava colocando em risco a segurança do país. Ele nasceu, eu esqueci de comentar, ele nasceu em 1871 e ele veio a falecer em 1945. Então, ele faleceu com 70 e
Boa matemática. 74 ou 75 anos, não sei. Fugiu a conta aí. E é isso, um pouquinho do que eu consegui encontrar desse cara aí. E a, a trama é muito envolvente. E eu espero que vocês gostem da explicação. E espero que tenha ajudado. Vou passar para o Antônio. O pessoal de casa está escutando bem? Sim. Bom, dando continuidade ao nosso trabalho, nós vamos falar de uma obra chamada Uma Tragédia Americana, que a Letícia já começou a comentar, mas antes disso, acho que todos vocês se lembram da Primeira Guerra Mundial. Isso aqui vai ser um breve panorama para a gente poder entender algumas facetas da obra. A Primeira Guerra Mundial, ela foi uma guerra que aconteceu na Europa, então ela tinha dois lados, e os Estados Unidos chegou a participar do lado da Inglaterra, da França, que foi o lado vitorioso. Vocês podem ver aqui nessa imagem que tem uma figura, tem uma foto europeia de uma cidade destruída, tem alguns combatentes aqui. Essa foi uma guerra moderna, então as pessoas utilizaram tanques, metralhadoras, bombas cada vez mais potentes e que conseguiam disparar com armas de um alcance maior. Então a destruição foi sem paralelos, tanto física, como nós vamos ver também que ocorreu uma destruição no campo mental. Os Estados Unidos eles saíram vitoriosos, foram os grandes vitoriosos dessa guerra, porque eles não tiveram as suas cidades destruídas, e eles saíram com todo o seu poder produtivo intacto, enquanto a Europa estava destruída e tinha perdido muito da sua mão de obra. Essas imagens que vocês estão vendo aqui, que talvez possam ser um pouco chocantes, são de combatentes. Eles ficaram desfigurados, as armas eram muito poderosas, então pessoas ficaram desfiguradas, sem uma perna, sem um braço, sem parte do rosto. Então isso aqui mostra um processo de reconstrução da face. Eles usavam como se fossem próteses ou máscaras para cobrir as falhas que a guerra tinha deixado no rosto deles. Só que essas falhas que nós estamos mostrando aqui nas imagens, elas são falhas físicas. Tem também as falhas psicológicas. Para quem já leu Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf, que nós vamos ver no próximo semestre, tem um personagem que ele é altamente traumatizado pela guerra. Então vocês percebem ao longo do tempo que ele está traumatizado. E isso também é interessante, antes da gente começar a falar aqui da obra. A gente está falando do psicológico abalado, isso tem muito a ver com o que nós estamos estudando aqui na matéria do professor Jorge, que tem essa faceta do psicológico muito urgente, né, no naturalismo. Antes de começar a falar da obra, eu também queria mostrar para vocês essas obras de arte aqui. Elas são do pintor alemão Ernst Kirchner. E ele é um pintor expressionista. Vocês percebem que as obras, inclusive essa primeira aqui, de um soldado que não tem a mão, é do próprio autor que ele se pintou, porque ele chegou a ir para a Primeira Guerra Mundial do lado da Alemanha, mas ele logo recebeu baixa porque ele teve problemas psiquiátricos gravíssimos que percorreram o resto da vida dele. E vocês percebem que a obra de arte dele, as figuras elas são um pouco retorcidas. Vocês não veem formas claras do ser humano. O rosto não é claro, a expressão não é clara. As cores também elas não são tão claras. Não é um tom de pele convencional que vocês imaginariam. Vocês estão vendo até dois personagens com um tom de pele bem colorido e com a feição totalmente desfigurada. Essa arte é que ela mostra muito do psicológico dos personagens. Os personagens são distorcidos para mostrar que eles têm um psicológico tão distorcido quanto a aparência que a arte está mostrando. E agora, falando um pouquinho de Uma Tragédia Americana, você já viram esse panorama, né, de como estava o mundo. Os Estados Unidos eles saíram da Primeira Guerra Mundial nos anos 20 com seu poderio econômico intacto. Então eles estavam praticamente sendo a fábrica do mundo, abastecendo aquela Europa que estava destruída e tomando antes mercados que eram europeus. Então foi um período de grande desenvolvimento econômico nos Estados Unidos, ao passo que, por exemplo, nos anos 20, 1920, teve a lei seca. Então foi proibido nos Estados Unidos, no território americano,
a produção e a comercialização de bebidas alcoólicas. Então vocês veem, por um lado, a economia se desenvolvendo, por outro, as leis sendo um pouco retrógradas. A bebida já era consumida nos Estados Unidos e de repente ela foi proibida. Claro que o efeito foi totalmente oposto. Nesse período de grande euforia, efervescência cultural, as pessoas estavam felizes por ter ganhado a guerra já estava ficando um pouquinho para trás, então as pessoas queriam viver a vida, elas pensavam que elas poderiam morrer, durante a guerra você não sabia se você ia conseguir chegar à sua velhice, você podia morrer muito brevemente, então as pessoas tinham aquele sentimento muito forte de temos que aproveitar a vida, aquele hedonismo também, né, aquela vaidade. As pessoas começaram a enriquecer nos Estados Unidos, então, de repente, aquele sonho de você fazer uma fortuna, ele era possível, as pessoas acreditavam que se elas trabalhassem muito, ou até se elas dessem um golpe, casando com alguém que tinha posses, como vocês vão ver agora na história. Na história, nós acompanhamos o personagem chamado Clyde Griffiths. Ele é um jovem que, no início da história, ele não tem muita perspectiva de vida. Ele mora no interior dos Estados Unidos. Ele chega a trabalhar como bellboy, que é aquele mensageiro do hotel, e ele conhece outros, ele se envolve em algumas situações bem, bem difíceis, né? Eles acabam se envolvendo com prostitutas, com bebida, com festas, e a gente rápido percebe que esse personagem ele não está satisfeito em ser o que ele simplesmente é. Ele não quer ser só um mensageiro. Já desde o início dá para perceber que ele vislumbra ser algo mais, ele quer algo mais. E não é pouco. Ele tem um golpe de sorte na vida, que ele encontra um tio rico, e o tio dele era dono de uma fábrica ficcional, né, numa cidade ficcional de Nova York. Ele vai para lá trabalhar na fábrica do tio. E o que acontece? Ele trabalhando na fábrica do tio, ele já tem um salto em relação à condição que ele tinha anteriormente, mas ele também não era o herdeiro da fábrica. Ele não era um industrial, ele não era o capitalista. Ele se envolve com uma moça operária chamada Roberta Alden, numa época em que as fábricas elas eram bem mais conservadoras. Inclusive a fábrica que ele trabalha, ela tinha uma política em que os funcionários não podiam se envolver entre si. Então nem pensar uma moça assim, ela engravidar, e ela engravida logo do sobrinho do dono. E isso vocês vão ver que vai ser um problema para a situação que logo em seguida ele vai vislumbrar para a vida dele. Ele conhece a socialite Sandra Filchay, e o que acontece? Ela também é filha de um industrial, ela tem muito dinheiro, ela é uma socialite, ela é uma jovem que, se ele fizer um casamento com ela, ele estaria praticamente com a sua vida feita. Mas tem um problema, ele tinha se envolvido com essa Roberta e ela estava grávida. E isso é um empecilho na história dele. Vocês já percebem que o homem, pela ganância, né, ele vai ser levado, pensando nessa condição financeira mais favorável ainda, ele vai ser levado a cometer um assassinato. Isso, como a Letícia falou, é baseado em fatos reais. É parecido com uma história que também aconteceu, só que muitos anos antes, em que um homem matou uma moça e jogou seu corpo no lago. Nessa história, a Roberta, ela cai no lago e se afoga, ela não sabia nadar. Só que tem depois a virada na história, né? Ele acaba sendo processado, ele é descoberto, ele é processado. Ela tinha no bolso da roupa dela cartas, a família sabia que ela estava com ele, e isso tem um pouco a ver com a obra que nós vamos... Próximo tema que nós vamos falar. Essa aqui, por curiosidade, é a primeira capa do livro. Tem uma foto aqui dizendo que não tem bebida sendo vendida aqui, e uma foto também de festa nos anos 20. Essa é uma tragédia americana, é o resumo da obra. Nós tivemos aqui no Brasil uma tragédia brasileira no ano de 1992. Eu não sei se para os mais novos vocês já conhecem essa moça da foto. Ela era uma atriz chamada Daniela Pérez, filha da Glória Pérez, que vocês devem se lembrar de novelas como O Clone. E esse do lado dela era um dos pares românticos dela, né? Ela tinha um trio, na verdade, na novela. Esse era o Guilherme de Pádua. Ele era ator, trabalhava com ela na novela. E o que acontece? Para vocês verem como tem paralelos entre as duas histórias, a que eu acabei de mencionar e essa, o Guilherme de Pádua, ele era um ator,
a Daniela era filha da autora da novela. Então, a mãe dela que estava no controle de como a história, de rumo que a história seguiria. E o personagem dele ficou 2 capítulos sem aparecer na novela. Possivelmente ele ia sair, a trama dele ia ganhar um outro rumo, e ele achava que isso ia minar as expectativas dele como autor, a ambição que ele tinha como de ganhar uma carreira, se ele conseguisse ser o par romântico da Daniela Pérez na novela, e ele continuasse na novela, ele achava que isso ia dar uma grande virada na carreira dele como ator. E simplesmente não é isso que acontece. E mais uma vez, pela ganância, só um fato curioso para vocês, ela era casada com Raul Gazola, que também é ator, filha da Glória Pérez, e ele também era casado, ele tinha uma esposa. Em dezembro de 1922, ele se junta com a esposa dele, eles vão ao encontro da Daniela, que tinha saído da gravação por volta de 9 horas da noite. A gravação da novela era feita no Rio de Janeiro, a novela de Corpo e Alma. Eles aguardam ela sair da Globo, da gravação, eles falam com alguns fãs, eles seguem o carro dela. Quando ela para no posto de gasolina, a esposa dele, a Paula, se esconde no banco de trás, ela estava coberta, estava escondida. Ele desce do carro, ataca a Daniela e dá um soco nela. E ela desmaia. Aí leva ela no carro, eles acabam levando ela para o carro, eles levam ela para uma rua, Cândido Portinari, que era uma rua deserta, e que tinha um matagal, e lá eles desferem nela 18 facadas. Ela leva 18 facadas no pulmão, no coração e no pescoço. E ela morre instantaneamente. E, para encurtar um pouco essa história, um pouco depois, os funcionários do posto haviam visto ele principalmente, e eles pensaram, poxa, é um famoso, tá aqui com a Daniela, então não tem problema. Mas depois que ela aparece morta, aí isso se torna um problema, né? Tinham visto ele com a Daniela. O carro deles, dele e da esposa, que tinha parado perto desse terreno baldio, foi avistado por um homem que, por achar aquilo muito estranho, ele acabou anotando a placa. Então foi fácil precisar que o Guilherme de Pádua estava no local, que o carro dele pelo menos estava no local. E isso foi realmente uma tragédia, porque a Daniela ela tinha todo um potencial como atriz que talvez ele não tivesse. Ela era dançarina, ela era filha da Glória Pérez, poderia ter tido uma carreira bem duradoura aí na Globo, e ele já talvez vislumbrando que o futuro dele não fosse tão promissor, cometeu esse crime. Por curiosidade, diferente da história que eu acabei de contar para vocês na tragédia americana, tanto o Guilherme quanto a esposa dele, a Paula, em 1999 eles já estavam livres da cadeia. Inclusive ele tem até um canal no YouTube, tem muitas pessoas que assistem, que gostam dele, que parece que esqueceram completamente tudo o que aconteceu. Então acho que isso também, só para finalizar nossa apresentação, isso também é um toque macabro, né? Acaba sendo macabro, triste, que se vocês forem ver essa novela de Corpo e Alma, nunca foi reprisada pela Globo, porque ela foi terminada às pressas, eles tiveram que dar um final para a novela, e no final os atores aparecendo dando uma mensagem, porque estava impossível de fingir que aquilo não tinha acontecido. Uma das atrizes principais da novela morre, tanto que a Glória Pérez até se afasta da novela depois disso, e ficou impossível fingir que não tinha acontecido isso. Então a novela é terminada às pressas, e eu acho que tem muitos paralelos da ganância de um personagem com a do outro. Eu ressalto para vocês a característica psicológica, que eu acho que do naturalismo seria a característica mais forte na obra. A gente percebe essa questão psicológica, a degradação moral dos personagens, não só dele, porque tem outros personagens que também têm um caráter bem duvidoso. Inclusive, nesse livro, só para um motivo de curiosidade, nós falamos da Primeira Guerra Mundial. Vocês sabem que na Segunda Guerra Mundial, o antissemitismo foi muito forte na Alemanha. No livro, tem um personagem que ele é judeu, ele é estereotipado, ele é colocado de maneira gananciosa, caricata. Então, eu acho que isso daí é até importante a gente ressaltar, porque eu acho que essa interpretação errônea, isso leva a concepções que depois acabam levando à própria Segunda Guerra Mundial.
Bom, foi essa a nossa apresentação. Não sei se o pessoal de casa tem alguma pergunta. Não, tudo tranquilo. Apresentação perfeita, parabéns. Obrigado. Vocês têm alguma pergunta, gente? A primeira observação que eu quero fazer se refere a que vocês perceberam aí que o naturalismo, ele é um realismo, certo? O que vocês viram aí foram fatos reais, como vai ser na próxima obra também, tá? Então esse é o primeiro ponto. Então vocês lembram que eu já havia mencionado aqui para vocês, embora alguns autores, né, alguns estudiosos digam que o naturalismo nada mais é do que um realismo disfarçado, certo? E aí vocês já perceberam também que nós temos duas coisas que se sobressaem muito claramente aí. Primeiro é a injustiça social, quer dizer, é o operário no meio de uma relação com uma pessoa mais rica, certo? Mas num meio mais pobre, certo? No meio onde essa diferença de classe ela é bem acentuada. Então, o naturalismo ele tem essas duas coisas que são bem claras, além daquilo que nós já falamos aqui na semana passada. A injustiça social, que normalmente acontece por causa dessa diferença de classe, e a consequência disso, que é a deterioração do caráter. Que vocês lembram que a gente comparou, inclusive, aqui com o Curtiço, né, do Aloysio de Azevedo, que, na verdade, nada mais é do que uma mini favela, certo? O Curtiço, ele era uma mini favela, se nós pensarmos nos dias de hoje, certo? Então, as favelas do Rio nada mais são do que um gigantesco cortiço, se fosse para nós compararmos com uma releitura hoje, né? É claro que nas favelas, assim como também lá no cortiço, havia pessoas de boa moral, de boa índole, né? De bom caráter, mas aquele meio, aquela injustiça social toda ali presente, acabava por comprometer o caráter das pessoas, certo? Então é isso que é o naturalismo, quer dizer, diz-me com quem andas, que eu te direi quem és, certo? Então essa natureza do meio, né? Essa estrutura do meio, que não é aquele mesmo meio lá de trás, não é a natureza nem nada disso, é um meio social, né? Ele acaba por ou te corromper ou te fazer crescer. Mas se você está no meio de uma série de injustiças, convivendo com pessoas de caráter duvidoso, certo? Você provavelmente vai pelo mesmo caminho, tá? Então era isso que o naturalismo dizia, certo? Pregava, né? E uma outra coisa, um outro aspecto que eu quero que vocês percebam, tá? Tanto nesse primeiro trabalho como no outro trabalho que vai ser apresentado, é que o naturalismo, ele perpassa as duas guerras. A primeira, tá? Como vocês viram o Antônio mencionar aqui, e a segunda. E isso teve uma consequência social muito grande, apesar de todo o progresso e de todo o avanço da sociedade americana, no aspecto literário, tá? Essas duas guerras, esse viver as duas guerras, teve uma consequência. E nós vamos ver isso amanhã, quando nós falarmos do próximo período que ficou conhecido como Lost Generation,
tá? Quer dizer, a geração perdida. E aí vocês vão entender o que eu estou dizendo agora para vocês, tá? Mas é importante que vocês percebam que o naturalismo ele foi um movimento literário envolto pelo sofrimento, pela degradação, certo? Pelo sofrimento que não é aquele sofrimento lá do romantismo, tá? Mas é um sofrimento provocado pela guerra, pelo meio social, pela falta de comida, pela miserabilidade, enfim, pela injustiça social, tá? Que é um ponto muito forte no naturalismo, tá bom? Eu não sei se tu queres começar, Rayana. Enquanto a Aline sobe, ela te deu algum? Tá. Começar enquanto ela chega, tá ótimo. Bom, gente, então eu vou parar aqui a apresentação, tá? Esta apresentação e vou abrir o próximo, tá? Vocês prestem bem atenção nesse título, tá? Porque depois nós vamos discutir um pouquinho sobre ele, tá? Então, se você vai falar, a gente só complementa. Deixa eu compartilhar aqui. Estão vendo aí, Adriano, Adria, vocês estão conseguindo ver a tela? Sim, sim. Ótimo. Então vamos lá. Eu vou passar então para a Rayana, tá? Então, gente, para o pessoal de casa entender, eu vou começar aqui meio que do meio. A Aline, ela está se vacinando, mas daqui a pouco ela chega e ela vai falar com mais detalhes para vocês sobre o autor, sobre uma outra obra dele. E aí eu vou começar aqui com vocês, tá? Então, como vocês podem ver, o nome da nossa obra é The Red Badge of Courage. E o nome do autor é Stephen Crane. E a gente colocou aqui em inglês, mas a gente vai utilizar uma tradução que a Companhia das Letras, né, foi a que a Companhia das Letras publicou, chamada de O Emblema Vermelho da Coragem. Tem outras também, o Insígnia Vermelho, tem outra, até a Glória de um Covarde, mas a gente optou por essa do Emblema Vermelho. A gente chegou a uma conclusão assim, bem interessante, né, porque a gente... Enfim, foi pesquisando, tentando entender a obra, o personagem, e aí acabou que a gente conseguiu, né, enfim, entender qual o significado, né, desse título. E vou falar um pouquinho para vocês sobre a Guerra da Secessão, que também tem nome de Guerra Civil, gente. Que foi a guerra que ocorreu nos Estados Unidos para poder dar fim à escravidão, assim, um resumo, né? Então, a obra ela vai se passar dentro da guerra, né? Mas ela não foi escrita durante o período da guerra, ela foi escrita 30, 40 anos após a guerra, certo? Ela chegou, gente. Tu quer que eu continue ou tu já quer vir falar? Eu ia falar sobre a guerra rapidinho. Então tá, respira aí. Então, gente, a obra ela vai se passar dentro da guerra, né? Eu não vou dar muitos detalhes para vocês sobre a obra por enquanto, mas eu vou falar sobre a guerra. Então, ela durou 4 anos, né? Foi de 1861 a 1865, né? E a causa dessa guerra, como a gente viu no começo da disciplina, né? Tinha a questão do norte e do sul dos Estados Unidos, né? O norte, ele não, vamos dizer assim, ele não era escravagista, mas o sul era, né? E aí eles queriam se separar, né? Então, antes das eleições que elegeram Abraham Lincoln, né, um dos presidentes dos Estados Unidos, ele era abolicionista, alguns estados do sul dos Estados Unidos declararam separação do norte. Só que isso foi considerado ilegal, né? E aí eles se juntaram, alguns estados do sul, e formaram os Estados Confederados da América.
E aí, essa foto aqui, eu queria trazer uma reflexão, assim, um pouco interessante, porque eu acho que vocês já perceberam que eu gosto de botar as bandeiras, assim, né, quando tem alguma coisa nos trabalhos. E aí, eu vi no site que eu fiz a pesquisa que tinha a bandeira dos confederados. Eles criaram... Gente, eles estavam querendo ser um país independente, né? E aí, eles criaram essa bandeira bem aqui. Lembrando que essa bandeira aí, ela foi criada nos Estados Unidos no século XIX. E olha só onde essa bandeira está. Ela está pintada na fachada de uma loja em São Paulo. E tem um homem negro passando, olhando para ela. Né? Eu queria acreditar que foi uma coisa espontânea, mas depois a Aline falou assim para mim, não, eu acho que isso aí foi montagem. Tem a possibilidade de só um homem negro estar passando na frente de uma bandeira racista, ou então que eles fizeram a montagem justamente para a gente refletir e ficar chocado. Gente, o que me chamou a atenção foi que eu fui atrás da matéria, tá aqui vocês podem ver que eu peguei da Folha UOL, isso que eu vou falar para vocês agora, que eles foram lá investigar por que tem uma bandeira americana racista pintada na fachada de uma loja de São Paulo, no Brasil, no século XXI. E aí eles foram lá dizer que eles não sabiam o significado da bandeira. E eles até vendem, tem 2 lojas em São Paulo que vendem as bandeiras em miniatura, para os roqueiros, para os motoqueiros e tal, poderem colocar em suas motos, em suas jaquetas, e eles também não sabem. Às vezes eles se matam, entre aspas, para poder conseguir uma bandeira dessa, para poder enfeitar suas coisas, e eles não sabem por quê. E eu fiquei lendo aquilo assim com a mão na cabeça. Gente, quão importante é a educação, né? Porque aí vê a bandeira, e só porque tem estrela e tal, é bonitinha, mas qual é o significado? É uma bandeira. Uma bandeira sempre tem um significado por detrás dela. E aí as pessoas estão usando isso em pleno século XXI e, sem perceber, estão fazendo apologia à escravidão, ao racismo. Então, eu achei isso muito, muito chocante, né? E aí eu queria trazer isso aqui para vocês. Então, essas foram as causas, né? O norte e o sul dos Estados Unidos, eles estavam tentando se separar e isso levou à guerra civil. Então, as consequências, o sul perdeu, gente. O mal sempre perde, a gente precisa lembrar disso. E aí a confederação foi abolida, né, com inúmeras consequências financeiras e sociais, né? Então as gerações, né, que vieram após essa guerra, elas ficaram de mal uma com a outra, assim, houveram muitos ressentimentos e atritos por muitos anos. Né? E aí a guerra deixou mais de 600 mil americanos mortos e acabou com a maior parte da infraestrutura do país, que ficou dividido. Olha só que coisa horrível. Agora a gente estava vendo aqui com o trabalho dos colegas Antônio e Letícia, aquelas fotos, né, das consequências físicas, né, dos soldados. O Sul perdeu toda a influência cultural, política e econômica, enquanto o Norte cresceu, apesar das dificuldades financeiras. E aí foi nesse momento, né, de quebra, né, ali dentro dos Estados Unidos, que os próprios Estados Unidos começaram a crescer como potência mundial, e aí, no final da guerra, né, no ano de 1865, a escravidão é abolida, mas os afro-americanos ainda ficaram à margem. Né? Então, como a gente pode ver até hoje, não existe mais escravidão e tudo mais, mas ainda existe o racismo, ainda existe essa luta. Né? Então, a nossa obra ela vai acontecer dentro desse contexto aqui, né? Dentro do contexto da Guerra Civil. E aí, como a gente vai ver, ela, apesar de ser naturalista, igual o professor estava falando, ela também tem um quê assim, realista também. Né? Então, esse aqui é só o contexto da nossa obra. Agora eu vou passar a palavra para a Aline, que chegou aqui, meu Deus, nos 45 do segundo tempo. E aí ela vai explicar mais para vocês. 100%. Boa tarde, finalmente. Muito obrigada pela espera e desculpa o atraso, mas como diz aquela filosofia na matemática, a ordem do faltou não altera o produto. Como já foi dito anteriormente, nós vamos falar sobre o Stephen Crane e a sua obra principal, que é The Red Baggage of Courage. Então, quem foi este bravo e belo homem? Bom, primeiramente, ele nasceu em Newmarket, New Jersey, dia 1º de novembro de 1871. Ele foi jornalista e escritor naturalista, que ele deixou uma obra de grande qualidade, e ela foi considerada um dos grandes impulsionadores do naturalismo nos Estados Unidos. Ele era filho de
pastor e formou-se na Universidade de Siracusa, onde escreveu o seu primeiro rascunho do seu primeiro romance, Meg, A Girl of the Street, em 1893. Ele se mudou para Nova York, se dedicou ao jornalismo e escreveu alguns contos. Ele cobriu como jornalista a Guerra Grego-Turca em 1897 e um ano depois a Guerra Hispano-Americana. Ainda sobre o autor, durante esse mesmo período, ele escreveu e publicou duas das suas coleções de contos, que foi The Open Boat in the Other's Tale of Adventure, que foi em 1898. Após disso, ele fez uma viagem a Cuba, foi para a Inglaterra e conheceu outros escritores, como Joseph Conrad, não sei se eu estou pronunciando certo, e A.G. Wells. E pela saudade que ele ficou tanto dos seus pais quanto da sua casa, ele escreveu Homeville Stories em 1900, que, como a gente sabe, né, o sentimento do autor é muito escrito na obra e não seria diferente aqui. Ele conheceu e se casou com Cora Taylor, que é uma mulher extremamente ambiciosa e que acabou impulsionando Crane a ser um homem tão ambicioso quanto. Obviamente não deu muito certo, porque essa ambição deles e essa vontade de fazer sucesso acabou estragando o relacionamento e acabou empobrecendo ambos. Então, eles foram à falência. Em um dos sites que eu pesquisei, diz que ele ficou trabalhando até morrer, mas não é exatamente verdade, porque ele foi internado no sanatório de Bendweiler, na Alemanha, e ele faleceu muito prematuramente em 5 de junho de 1900, devido a uma tuberculose muito complicada. E eu trouxe aqui um pouquinho para a gente falar sobre a primeira obra dele, que foi Meg, A Girl of the Street, 1893. Eu trouxe essa obra, apesar de não ser a nossa obra principal, porque ela, ao mesmo tempo que as características naturalistas que tem nela são semelhantes à nossa obra principal, tem características diferentes também. E ela foi a primeira obra que impulsionou Crane, e eu achei muito interessante trazer ela. Afinal, o que se fala essa obra, né? Fala sobre a Meg, que ela é uma garota, ela era uma garota inocente que acabou indo para o mundo da prostituição. Porém, na obra fica implícito se ela é ou não prostituta, mas acabou que nesse mundo dela, ela acabou sendo estuprada e ela cometeu suicídio. Então, aqui a gente já pode perceber o grande impacto que a obra tem e o quão pesada ela é. Justamente por isso que essa obra chocou bastante os leitores. Ela foi rejeitada por muitas editoras, ela só foi publicada em 1893 e Crane usou outro pseudônimo, que foi Johnston Smith. O que Crane queria fazer? Qual foi o intuito dele com essa obra? Ele acreditava que a história tenta mostrar o meio ambiente como ele molda a vida da gente, uma característica inegavelmente naturalista. E os críticos também acreditam que o romance ele foi um desenvolvimento do naturalista que introduziu a visão de Crane na guerra, tanto é que a nossa obra principal do autor justamente se passa na guerra. E esse autor, ele obviamente foi influenciado pelo darwinismo e ele acreditava que as pessoas eram vítimas de uma hostilidade de relacionamentos. Todos os relacionamentos que as pessoas viviam eram hostis, tanto o ser humano quanto a sociedade, tanto o ser humano com a natureza, até mesmo a relação que o ser humano tem com Deus era hostil. E nesse primeiro romance, Crane usa uma técnica irônica que expõe a hipocrisia de princípios morais quando colocados contra uma realidade na vida da favela. Aqui é interessante a gente refletir esse ponto de ironia, esse ponto de hipocrisia, desculpa. São dois pontos de hipocrisia, tanto na história, os personagens dentro, quanto na sociedade. Primeiramente, Meg era uma garota que tinha pais e irmãos, porém, os pais dela, se eu não me engano, eram alcoólatras e a mãe dela, inclusive, expulsou ela de casa em algum momento. Porém, quando a mãe dela soube que ela tinha se matado, que ela havia morrido, a mãe dela ainda ousou a falar que perdoava ela, como se a Meg tivesse feito alguma coisa de errado com a mãe, sendo que a vida inteira quem fez alguma coisa de errado foram os pais dela. A primeira hipocrisia começa aí. E a segunda hipocrisia é justamente a hipocrisia que a sociedade tem contra as pessoas, contra essa seletividade emocional que as pessoas têm, essa
empatia selecionada. Se ela era uma garota que vive na rua, se ela é uma prostituta, então estava tudo bem o que aconteceu com ela, estava tudo bem o final dela, talvez ela até tinha pedido por isso. Então, a gente tem que ver, a gente tem que começar a criticar também bastante dessa visão, tanto da obra quanto fora da obra, e trazer para os dias atuais essa reflexão. E apesar dessa obra ter, depois de alguns anos, recebido apoio de algumas figuras literárias importantes, ela não foi um grande sucesso. Foi apenas em 96 que Crane publicou ela com uma segunda edição e de uma maneira bem mais suave, que a obra recebeu um conhecimento. E agora a gente vai falar sobre, de fato, a obra principal, que é O Emblema Vermelho da Coragem. Vou passar aqui para a minha dupla. Voltei, pessoal. Então, a nossa obra, né, O Emblema Vermelho da Coragem, ela foi publicada em 1895, né? 30 anos após o final da Guerra Civil. E o personagem principal, né, é esse soldado aqui, que a gente pode ver na foto, Henry Fleming. Ele era jovem e inexperiente, né? E a temática da obra é basicamente uma retratação realística da Guerra Civil Americana. Mas isso aqui é uma retratação realística porque realmente tem muitos detalhes, então assim, são coisas muito reais, né? Mas é uma obra naturalista. Um enredo básico, né? Se trata da história do Henry, que é um jovem que se alista com um sonho de fazer grandes coisas, né? Cometer vários atos de coragem na guerra, mas quando ele está lá, né, no front, a história é outra, ele acaba fugindo por medo, por covardia, né? E aí esse momento de covardia lança ele assim num espiral de autocomiseração e dúvida, conforme ele apela à sorte e ao instinto para sobreviver ao pesadelo da guerra, né? Então, cadê aqui? Sim. Então ele foi para a guerra, né? E aí já começa a questão do naturalismo, né? As questões psicológicas, né? O objetivo da obra não é mostrar ele chegando lá como um menino, né? Um soldado inexperiente, mas que aí se torna um soldado corajoso e tudo mais. Não é sobre isso. É sobre uma evolução psicológica. Ele era obcecado com reconhecimento, com a glória pessoal, né? Ele estava lá na guerra porque ele queria ser reconhecido. Eu lembrei de uma coisa quando eu vi essa parte do sumário, que lá nos Estados Unidos existe uma cultura de honra com os militares, né, com os veteranos. Então, se você é um americano e aí você conhece alguém que foi para a guerra ou que é do serviço militar, eles cumprimentam a pessoa, agradecem pelo serviço dela, né? Isso é importante para eles. Eu fiquei pensando, será que não era isso que ele estava querendo? Né? Esse reconhecimento, essa honra? Mas essa busca por reconhecimento que ele estava querendo leva ele aos piores comportamentos dele, né? Incluindo deixar para trás um soldado ferido. Gente, essa parte dele ter deixado um soldado ferido para trás é péssima, né? Então, assim, porque pelo que acontece, né? Agora eu fico em dúvida se eu falo mais detalhes da obra agora. Eu acho que eu vou deixar para o final. Mas, assim, para a gente começar, né? Então, aqui a gente está falando da questão naturalista, né? A questão realista porque tem muitos detalhes sobre o campo de batalha, tem descrições sobre os soldados, sobre as feridas do soldado, né? Tem um soldado que ele, por exemplo, ele arrebenta o joelho dele, isso é muito bem descrito. As emoções, né? O olhar de tristeza, de sofrimento daquele soldado que está ferido ali, passando por tudo isso na guerra. Então, essa é a questão realista, né? Então, quando a gente lê, a gente consegue identificar que, nossa, isso aqui realmente é possível de ter acontecido ou de acontecer, né? Mas e tem a questão também, né? A gama de emoções que ele enfrenta, medo, a coragem, orgulho, humildade, e realmente ele passa por tudo isso aqui, né? Tem hora que ele tá super com medo, e aí por causa desse medo ele faz uma coisa egoísta, mas aí tem outro momento que ele é tomado de coragem, e aí ele faz uma coisa boa, e aí depois ele fica humilde. Então é assim, esse vai e vem o tempo todo de emoções, né? E ele passa por tudo isso ali tentando se entender. Isso que eu achei interessante, que foi sempre me remetendo ao naturalismo o tempo inteiro. Então, ao passo que ele faz coisas erradas, ele tem lapsos, assim, né?
aquela coisa de ele perceber, nossa, eu errei, né? E aí ele tá ali na guerra, mas o negócio é que a guerra é externa, mas também acontece dentro dele. Ele está ali tentando se entender, tentando melhorar, evoluir, e por causa disso, a gente tem na obra um panorama objetivo tanto do campo de batalha, né, junto com as próprias impressões dele. Né? E aí ele tem esses momentos assim de covardia, mas oposto a isso, ele começa a perceber, ele não é totalmente sem noção, sem bom senso, e aí ele começa a perceber aquilo que ele está fazendo de errado. Mas eu vou deixar para falar sobre isso mais no final, que é quando a gente vai explicar o título, né? O que a gente pôde entender. Eu vou passar de novo para a Aline para ela falar um pouco mais com vocês sobre alguns detalhes, porque, como o professor estava falando, é naturalismo, mas também tem realismo, e dentro dessa obra tem muito mais além do que essas duas escolas, né? Mas eu vou deixar a Aline falar para vocês. Ah, tá. Oi, de novo. Tudo bem? Faz um bom tempo. Ainda falando sobre as características das obras, né? Teve um texto que o professor colocou na plataforma que falava sobre as características e também os temas que são frequentes no naturalismo. E teve 2 tópicos que eu achei muito interessante trazer aqui, que cabem e completam perfeitamente as características que a gente tem dentro dessa obra, que a primeira é que o naturalismo, ele muitas vezes descreve os seus personagens como condicionados e controlados pelo ambiente, pela hereditariedade e o instinto ou acaso, mas ele também sugere esse valor humanístico, ou seja, como a Rai estava falando, ao mesmo tempo em que ele deixa um soldado, ao mesmo tempo em que ele comete erros e ele começou tudo aquilo por uma ambição, pelo um sucesso, ele também tem aquele valor humano que está lá na mente dele e fala, não, peraí, vamos repensar esse ato aqui, vamos fazer de novo. E a segunda característica é justamente esse bruto interno, né? Esse sentimento conflituoso que o ser humano tem, porque a gente vive com várias emoções dentro da gente. Os personagens do naturalismo não são diferentes. Eles, ora, são ambiciosos, egoístas, e eles também lutam pela sobrevivência, coisa que fica muito clara aqui. Então, o protagonista naturalista, ele fica com aquele sentimento de o homem contra a natureza e o homem contra si mesmo. É ele vivendo naquela mente conflituosa e tentando fazer o certo, mas querendo lutar pela sobrevivência dele. Então, o que seria esse bruto interno, né? É essa camada que nós temos, essa camada que a gente usa num social, digamos assim, justamente para a gente não deixar esse ser externo que vive dentro da gente, essas batalhas internas, acabarem saindo. Então, esse foi o bruto interno, essas foram as 2 características da obra. Agora, falando um pouquinho sobre esse debate dos críticos que tem, né, das características do realismo, das características do naturalismo, realmente tem muito dessas 2 características, mas não apenas ela. Tanto o simbolismo como o impressionismo também quiseram aclamar um pouquinho dessa obra para eles, né? Mas por que tudo isso? Os defensores do naturalismo do realismo, falam que as características realistas dessa obra seriam o relato não romântico da guerra civil, o desenvolvimento e amadurecimento do personagem e também um soldado que foi treinado para a batalha e ele foi retratado com veracidade. Ou seja, foi tudo escrito de uma maneira realista, sem subjetividade nenhuma ou romantização das coisas. Foi tudo puro, foi o ser humano ali naquele meio. O naturalismo a gente já pode perceber sem nem citar, não é mesmo? As ações e as experiências de Harry são completamente moldadas pelas forças sociais, biológicas e psicológicas que ele vive. Porém, esteticamente e estilisticamente, a gente tem o simbolismo e o impressionismo. Porque, como foi dito anteriormente, a obra ela é muito imagética. Ela tem muitas imagens. Então, isso. Então, por conta desse uso de símbolos e imagens, o simbolismo foi bastante caracterizado aqui. E também o impressionismo por conta da estrutura da narrativa episódica. E, novamente, o uso das imagens coloridas. Então, foram essas 4 escolas literárias em apenas uma obra. E alguns críticos até fazem um comentário dizendo que a obra ela é tudo ou nada.
porque, de fato, ela é tudo ao mesmo tempo, digamos assim, e ainda assim consegue ser uma obra muito grande e muito rica. Eu não sei vocês, mas eu fiquei morrendo de curiosidade de ler esse livro. E, para finalizar, nós vamos falar sobre o significado desse emblema, né? Para fechar com chave de ouro. Vem cá, amor. Princesa. Gente, a última vez que eu venho hoje aqui, eu prometo. Agora, sobre o significado do emblema, né? Igual eu estava falando para vocês, eu e a Aline, a gente se perdeu tanto assim na pesquisa. Tem alguém falando aqui, deixa eu ver. Ai, meu Deus. Não vai abrir. Ai, não vai abrir, gente. Não estou enxergando. Opa. Ah, é o Adriano rindo. Pronto. Vocês ainda estão vendo aí, né? Sim. Tá, obrigada. Então, o significado do emblema. Então, a gente foi vendo tantas coisas interessantes sobre a obra, e aí no final eu falei, meu Deus, mas o que é esse emblema vermelho da coragem? Então, agora eu vou dar mais detalhes para vocês. É claro, eu não consegui ler a obra toda, mas eu fui atrás de um sumário bem descritivo. E aí já começa o menino dentro da batalha. Não é aquele negócio de, ele foi convocado, ele se alistou. Não, ele já começa ele dentro lá da guerra. E aí, para a gente não assim, né, no caso, para encurtar, tem um certo momento, acho que assim, deu uma folga lá, né? E aí ele dormiu. Olha só, eu falei, já começa aí, gente, o menino tá dormindo na guerra. E aí ele se acorda dessa soneca dele e ele percebe que o regimento dele está sendo atacado. Igual eu disse para vocês, isso aqui é dentro da Guerra Civil, né? Então tinha a questão que era o norte e o sul, gente, eram os próprios americanos que estavam lutando entre si, né? E o nosso herói aqui, ele era da União, ou seja, ele era do time, vamos dizer assim, do norte. Ele não era do sul, né? Ele estava lutando contra o sul, né? Então ele vai e percebe que o regimento dele está sendo atacado. Só que, claro, gente, dentro de uma guerra, o medo tomou conta dele e ele percebeu que não poderia fazer aquilo, né? O que ele fez? Ele fugiu. Só que no meio da fuga dele, ele ouve um general, né, um comandante, ele vê esse militar passando de cavalo e ele ouve esse comandante dizer que o regimento conseguiu segurar o ataque dos inimigos. E aí, enquanto ele estava fugindo, ele estava, não, eu tô certo, porque é uma tolice ficar lá, o nosso regimento não tem chance, quem ficou lá é burro, eu estou fazendo a coisa certa, né? Ele falando ali com ele mesmo que ele estava fazendo a coisa certa. Só que quando ele ouve esse comandante falando que o regimento conseguiu segurar o ataque, ele começa a se sentir mal, porque ele fugiu, né? E aí ele acaba se encontrando no meio, assim, vamos dizer, de um abrigo de soldados feridos, né? E ele começa a olhar para todos aqueles soldados feridos, né? E quem já assistiu, assim, qualquer filme de guerra consegue imaginar, né, o horror que devia ser aquilo. E ele olha para aqueles soldados feridos e ele sente inveja, né? E lembrando sempre que a gente está falando de uma obra naturalista, né? Então, sempre a questão psicológica, né? O que a obra quer retratar é a evolução psicológica do personagem. E ele sente inveja desses soldados, e aí ele diz que as feridas dele são um emblema vermelho de coragem, né? Ou seja, o que a gente... Eu trouxe essa segunda imagem aqui, né? Geralmente militares, né? Quem vai para a guerra e tudo mais, recebe essas medalhas, essas insígnias para poder colocar em seu uniforme. Então, para a gente poder ter uma ideia. Só que, no caso, esse emblema não era essa coisa assim... esse objeto, né, para se colocar ali na roupa e, eu fui para a guerra, eu sobrevivi, eu servi meu país. Não. No caso, esse emblema era um emblema vermelho, era uma ferida, né, uma marca para ficar ali no seu corpo, e aquilo demonstraria coragem, né, porque um homem que foi ferido na guerra, corajoso, né? Então, ele sentiu inveja e ele gostaria também dele ter esse emblema, né? E aí ele quer porque quer também conseguir uma ferida. E aí, para poder provar que ele é corajoso, que ele estava na guerra. E aí, um dos soldados feridos começa a perguntar para ele: cadê sua ferida? Cadê sua ferida? Né? E aí, ele tentando se esquivar, fugir daquilo, né? E aí, ele fica com vergonha por ele não ter, ele não ter nada para ele poder mostrar. E aí, aparece um outro soldado, né? E ele promete cuidar desse soldado, né? Esse soldado ferido que ele conhecia também do começo da obra.
E aí ele vai, promete cuidar, e ele e esse outro soldado ferido, que não tem nome, acabam vendo esse outro soldado que ele conhecia morrer. E aí, enfim, esse soldado morre, ele segue em frente com aquele outro, só que o cara continua perturbando ele. O cara tá morrendo e perguntando: cadê sua ferida? Cadê sua ferida? E ele fica com tanta raiva que ele deixa o homem para morrer, né? Então, é assim a questão mesmo das coisas mais obscuras que existem dentro do ser humano. Ele estava tão cansado de ouvir, de perguntarem para ele onde estava a ferida dele, que ele deixou o homem para morrer, o homem ferido, né, em vez de ficar lá do lado dele. Então, é isso aqui que a gente viu lá no começo, né? As ações egoístas dele, o egoísmo dentro dele levava ele a ter comportamentos horríveis, né? E aí o professor estava falando aqui para a gente que no naturalismo o meio vai influenciar você tanto para o bem quanto para o mal. Você vai ter essa evolução lá dentro do meio, tanto para o bem quanto para o mal. Né? Então, aí aqui a gente vê essa tendência dele ir para o mal. E aí ele tenta se provar, porque ele ouve uns comandantes falando mal do regimento. E aí, por causa disso, novamente ele fica com raiva e ele tenta se provar, mostrar que ele é bom sim. Nisso, ele acaba recebendo uma ferida. Vocês podem ver que ele está com um negócio amarrado na cabeça. Nessa dele tentar se provar para o general, acabam ferindo ele. E ele está com essa bandeira porque esse homem que está caído no chão na primeira imagem era ele que segurava a bandeira, né? E aí, para ele mostrar a coragem dele, aqui começa a evolução dele, né? Foi num sentido ruim, porque ele queria se provar para o homem. Mas aí ele começa aqui a mudar para o bem, né? Ele fez aquelas coisas horríveis, ele queria a glória, ele deixou um soldado para trás, ele queria uma ferida para mostrar, né, que ele era o tal. Mas aí aqui ele pega e começa a ter essa mudança. Ele recebe uma ferida na cabeça, ele pega a bandeira porque o portador da bandeira foi atingido. E aí a obra não termina assim com o norte venceu a guerra e tudo mais. Não termina assim, né? Termina com, vamos dizer, até porque a guerra durou 4 anos e dentro da obra a gente vê que o tempo ele é curto, né? Não é um grande espaço de tempo, ele é um tempo pequeno, no qual dentro da obra acontece. E aí a obra termina, né, com essa evolução dele no momento da guerra, onde eles conseguiram segurar o ataque dos inimigos, e aí tem um momento de paz e o Henry começa a refletir. Nesse momento que ele começa a refletir, logo após essa cena aqui, né, que tem dele segurando a bandeira, dele ter sido ferido, ele começa a refletir naquilo que ele fez, ele admite para si mesmo que ele errou, dele ter entrado na guerra com intenções, com segundas intenções, dele ter deixado aquele soldado para trás, e ele consegue aceitar aquilo que ele fez de errado, né, e perceber que ele precisava mudar, né? Então a obra termina com essa evolução dele, que agora ele já não era mais só um jovem soldado inexperiente, mas ele tinha se tornado um homem, porque ele conseguiu assumir os erros dele e a necessidade que ele tinha de mudar. Então, o significado do emblema, gente. No começo, ele queria uma ferida, né, uma coisa no corpo, para mostrar que ele era corajoso e que ele tinha participado da guerra. Mas durante todas as lutas dele, todas aquelas guerras internas, ele conseguiu um outro tipo de emblema, um outro tipo de marca, que foi no caráter dele. Então, é esse o significado do emblema, né? Não foi do jeito que ele estava pensando, foi ainda melhor, né? Porque, enfim, o caráter é muito mais importante do que uma coisa que as pessoas vão olhar aqui no corpo, talvez até sentir pena, porque ferida de guerra não é uma coisa bonita. Mas é isso, esse é o significado do emblema, né? Ele estava em busca de uma marca física e, sem querer, sem perceber, ele evoluiu psicologicamente, ele evoluiu como pessoa e conseguiu uma marca que é muito melhor no seu caráter. E essa é a nossa obra, gente. Alguém tem alguma pergunta de casa aqui na sala? Não, tudo certo. Tá bom. Então, é isso, gente. Esse foi o nosso trabalho. Não? Nessa vacina, cara. Acho que ela chegou aqui.
Muito bem, gente. Olha só. Essa obra do Stephen Crane, ela é uma obra aparentemente simples de se entender por causa da guerra, né? Mas, ao mesmo tempo, ela é uma obra bastante complexa de você analisar. E aí, ao longo de todos esses anos, os autores, os estudiosos de literatura, vêm discutindo essa tênue linha entre realismo e naturalismo e o título dessa obra. O que é que realmente esse título significou? Tá? O que é que ele quis transmitir? Bom, como vocês viram aí pelas explicações, né, da Rayana e da Aline, muitas interpretações já foram dadas. Porém, a mais recente e a que tem sido mais, assim, refutada como correta ou a mais correta, né? Já que a gente sabe que em expressão literária ou artística, só o autor é que poderia dizer a verdade, o que é o certo e o que não é. Como ele já está morto, não vai nunca ninguém poder dizer é isto. Porém, nós precisamos pensar aqui em alguns aspectos, tá? Primeiro, a guerra aonde se passou a obra, ou no tempo em que a obra se passou, era uma guerra entre americanos. Quer dizer, os americanos matando outros americanos. E isso, para esses estudiosos, né, ou para essa nova visão da obra do Stephen Crane, era algo que os americanos não aceitavam. Ninguém concordava com isso. Ninguém podia dizer que isso era uma coisa certa. Quer dizer, americano fazendo guerra contra outro americano e matando outro americano. Então a gente começa aí a ver alguns traços que aparentemente não se foca quando se lê a obra, porque a gente pensa logo na guerra, né, no sofrimento da guerra, nas feridas da guerra, e a gente esquece, né, de ver que se é o mesmo povo matando o mesmo povo, se é o norte tentando acabar com a escravidão do sul, nós estamos aí diante de uma imensa injustiça social, certo? Porque não era mais para haver escravidão naquela época, certo? Já era para ter acabado. Então, o sul já deveria ter se alinhado ao norte para progredir e não manter a escravidão. Então, o naturalismo, o traço naturalista da obra, nada mais é do que essa grande injustiça social que era a escravidão e o fato de que era uma guerra entre americanos. Então, é mais ou menos, se vocês pensarem agora aí no Afeganistão, onde o Talibã, né, reassumiu o controle do país, mas existem grupos de talibãs promovendo atentados e matando outros talibãs. Então, é uma completa deterioração estrutural, que foi o que o Stephen Crane tentou mostrar aí. Tá? Esse é um ponto. O outro ponto se refere à covardia e ao medo do personagem principal. Covardia e medo são fraquezas de caráter, segundo esse novo estudo. E a gente pode, no caso da obra, tá? A gente vê que era isso mesmo. Tanto que depois ele tomou um choque de realidade, vamos dizer assim, né? E resolveu ir atrás da ferida para mostrar que ele não era covarde, que ele era corajoso. E aí
a coragem do título, certo? Além disso, a gente tem que pensar no seguinte: esse título aí bem poderia ser a marca da covardia e não a marca da coragem, certo? E esse emblema, como falou a Rayana, que mostrou aí a bandeira e não sei o quê, que foram lá as primeiras análises da obra, na verdade, é uma crítica, tá? Ao sangue dos americanos matando outros americanos. Então aí, na verdade, não é exatamente o personagem, mas é a situação, tá? Então, esse novo estudo diz assim, olha, esse vermelho não tem nada a ver com o emblema, tem a ver com o sangue. Então, é o sangue da coragem. Por quê? Porque é o sangue americano matando ou tirando sangue de outro americano. E não há nada pior do que um irmão matando outro irmão. Tá? Então, esse Red Badge of Courage, nesse novo estudo, não tem relação com o vermelho da bandeira, tá? Com a ferida que ele foi buscar para provar que ele não era covarde, mas sim corajoso, mas tem a ver com o sangue, né? O vermelho do sangue. Então, aí, esse novo estudo diz que o emblema da coragem não é nada mais do que uma crítica ao significado da obra. Por quê? Porque talvez o mais próximo que o Stephen Crane quis traduzir era o fato de que não há maior fraqueza de caráter do que um cidadão americano matando outro cidadão americano. Então, esse era o sangue da covardia e não da coragem. Por isso que a maior parte da obra retrata esse conflito do personagem principal entre a covardia e a não covardia, tá? Então, é realmente uma coisa bem complexa de você analisar. Mas, se a gente for pensar no contexto que existia, se a gente for pensar na maneira como ele descreve, né, a situação toda, claro, ele pegou um fato real, que era a Guerra de Secessão, e criou todo esse enredo, né, todo esse contexto em volta desse fato real. Então, aquilo é realidade. E era sangue, era um único sangue jorrando dos dois adversários. Quer dizer, não tinha porquê essa guerra acontecer. Então, essa é a visão desse novo estudo e a ideia de que os traços do naturalismo estão muito presentes nessa obra, tá? Especialmente aquela história que eu já falei para vocês do narrador onisciente. Vocês lembram que a gente conversou sobre isso aqui. Então, uma das grandes características do naturalismo é esse narrador onisciente. E se vocês forem verificar nas duas obras, é isso que acontece. Você tem um narrador em terceira pessoa, tá? Uma outra pessoa, como se ele estivesse vendo tudo acontecer de fora, né? Então, por isso, ele tem condição de apresentar tantos detalhes assim, certo? Ficou claro, gente, isso para vocês? Que bom. Adriano, Adri, alguma pergunta? Não, professor, tranquilo. Não, professor, também. Tá bom, então. Eu vou interromper aqui a gravação.